pessoal, tudo bem? Demorei uns dias para gravar, mas estou aqui de volta. Hoje eu vou gravar as 4 teorias de conteúdo, hierarquia das necessidades, teoria bifatorial, teoria ERC e teoria das necessidades adquiridas. Próximo vídeo, teorias de processo, tá? Aqui são as teorias de conteúdo, então, da motivação. Só antes de entrar nelas especificamente, eu vou passar pela teoria XY, que é uma teoria que é muito entrosada com a liderança. Só que, como a liderança e motivação estão muito conectados, isso pode aparecer tanto em motivação quanto em liderança. Então, eu já vou falar aqui de uma vez, tá? Teoria XY, ela é uma teoria de MacGregor e ela fala basicamente que existem 2 tipos de homens. O homem X e o homem Y. O homem X é aquele homem que é indolente, apático, não tem motivação, ele é desmotivado pro trabalho, ele só trabalha porque alguém manda nele, ele é aquele típico vagabundão que não quer fazer nada. E o Y é exatamente o oposto desse cara. Ele é o proativo, ele faz tudo na empresa, não precisa que ninguém mande nele, ele gosta de trabalhar, ele tem prazer em trabalhar, ele é motivado naturalmente. Então, são perfis opostos, tá? X e Y. Essa teoria X e Y, ela vem bastante em prova. Várias questões já peguei disso, caiu já em concurso pra mim. Então, assim, é bom saber o que é essa teoria X e Y, tá? Porque ela também está muito ligada com essa questão. Ela liga na motivação, porque o X é desmotivado e o Y é motivado. E aí, a partir desse ponto, como que devem ser os líderes, né? O líder do X tem que ser um cara mais autoritário. O chefe, né, do X. Tem que ser um cara mais autoritário, tem que mandar o cara fazer. E o Y, o cara não pode ser autoritário, o chefe do Y. Por quê? Porque se ele for autoritário, isso também desmotiva o Y, porque o Y ele já é proativo, ele já é um cara motivado, ele não precisa que alguém fique mandando nele. O que motiva o Y é ele ter mais liberdade, mais responsabilidade para fazer as coisas. Isso motiva ele, por ele já ser uma pessoa proativa, uma pessoa que tem prazer com o trabalho, tá? Então, nesses 2 cenários, você muda o tipo de líder. Então, por isso que liderança e motivação são muito conectados, tá? Esses 2 temas. Tá, agora a teoria de conteúdo mesmo, né? Vamos lá. Maslow, ele traz a teoria da hierarquia das necessidades. O que essa teoria fala? Ela fala que nós, seres humanos, seguimos rigorosamente essa pirâmide aqui de necessidades, em que eu tenho necessidades fisiológicas, de segurança, social, estima e autorrealização. As minhas necessidades fisiológicas e de segurança estão ligadas à sobrevivência, enquanto essas 3 aqui estão ligadas ao crescimento do indivíduo, crescimento pessoal, crescimento profissional. Essa pirâmide, ela é tanto vista na questão pessoal quanto na questão profissional. Então, um exemplo, na parte fisiológica aqui, esqueci a palavra, enfim, neste negócio fisiológico aqui, o que a gente tem? A gente tem a questão sono, fome, frio, minha proteção contra sofrimento, minha proteção contra dor, são essas questões mais da natureza do ser humano, é fisiológico mesmo. Mas no ambiente de trabalho, isso está ligado com remuneração, porque eu trabalho para me alimentar, eu trabalho para comer, digamos, né? O nosso salário ele tem natureza alimentar, porque a gente trabalha para ter o que comer, para ter onde viver. Então, nessa questão fisiológica, o salário, o salário entra nessa questão fisiológica, tá? A remuneração do indivíduo. Então, ele abarca, digamos, tanto a pessoal quanto a profissional. O que são as características desse modelo aqui? É que o Maslow, ele fala que o ser humano, ele não vai querer alcançar o resultado de uma necessidade superior se ele não tiver satisfeito a necessidade anterior. Então, por exemplo, eu não vou ter motivação
para me realizar socialmente, ou na estima, ou na autorrealização, se as minhas necessidades fisiológicas e de segurança não estão atendidas. Então só me nasce essa necessidade de cima se a de baixo estiver realizada. E a partir do momento que a de baixo foi satisfeita, a de cima nasce. Então é rigorosamente seguindo uma hierarquia. Isso vem em prova. O que normalmente eles pegam? Eles dizem que o Maslow, a teoria da hierarquia das necessidades, não necessariamente eu preciso ter atendido a anterior. E eu preciso, a teoria dele fala exatamente isso. Eu preciso atender a necessidade de antes para que a posterior seja, que a posterior nasça, para que a posterior venha para mim e eu queira atingi-la, tá? Então, é isso. Então, primeiro eu preciso atender às necessidades de sobrevivência, para depois ir para as necessidades de crescimento. Aí, gente, assim, ó, eu fiz aqui o quadro, eu botei o Herzberg em segundo lugar, mas eu vou pro Alderfer, tá? Porque o Maslow e o Alderfer, eles falam mais ou menos, assim, é mais ou menos a mesma coisa, só que o Alderfer, ele dá um toque na teoria do Maslow, tá? Então, desculpa porque eu botei o Herzberg aqui no meio. Então, vamos pro Alderfer e depois eu volto. O Alderfer, ele fala sobre a teoria ERC, que em português seria ERC, porque é existência, relacionamento e crescimento. ERG é em inglês, porque aqui é growth, né? Que é de crescimento. O que ele fala? Basicamente, ele trata assim, ó. A existência, ela tá ligada às fisiológicas e à de segurança de Maslow, tá? Então, mesma coisa aqui. Sobrevivência e existência, mesma coisa. Relacionamento, ele coloca social do Maslow e ele divide a estima, tá, gente? Ele divide a estima em caráter, estima externa e estima interna. A externa é, por exemplo, como que as pessoas me veem, então a minha reputação, como que eu sou visto, esse tipo de coisa, eu quero ser bem visto. E a estima interna é aquela questão de eu me realizar comigo mesmo, né? Eu ter a minha estima, minha autoestima. Então, aqui ele separa, ó, aqui é a estima externa, tá? Aqui, estima externa. E no crescimento ele bota a estima interna com a autorrealização. Então, autorrealização e autoestima em crescimento. Relacionamento é a minha parte social, amigos, família, meu chefe, todo mundo, como que eu me dou com as pessoas ao meu redor e como que eu sou visto por essas pessoas, a minha reputação com essas pessoas, a minha imagem. Então, é essa questão social mesmo, a minha estima externa, junto com o social. Enquanto que o crescimento é a minha autorrealização. O que é a autorrealização aqui do Maslow? Agora eu tô pensando se a autorrealização tem esse hífen ou não, porque mudou a regra, né? Eu acho que não tem mais, né? Eu vou conferir isso, mas eu acho que não é mais assim que escreve, tá? Vou conferir depois no próximo vídeo eu falo. A autorrealização, ela tá ligada com uma realização do indivíduo que ela não é mais da parte profissional, tá? Então por exemplo, assim, eu vou fazer um doutorado, eu vou fazer um pós-doutorado, eu me realizo fazendo balé clássico, então eu vou fazer aula de balé clássico, eu vou fazer aula de teatro. Essa autorrealização é algo que você tem como vontade, você tem essa vontade dentro de você de fazer, mas ela não tá ligada no teu profissional, assim, para o trabalho, não é. É porque você pessoalmente vai se satisfazer com aquilo. Então, a autorrealização, até o Maslow fala que nem todo mundo chega nessa necessidade. Muitas pessoas param já na estima, tá? Então, crescimento aqui tá autorrealização e estima interna. O que o Alderfer fala? É bastante interessante. Ele quebra essa regra de que eu tenho que seguir rigorosamente a hierarquia. Ele fala, não é assim não. Não preciso primeiro satisfazer a necessidade inferior para depois subir. Eu posso ter várias ao mesmo tempo, posso ter mais de uma ao mesmo tempo. Eu posso ter necessidade fisiológica e social ao mesmo tempo. Então eu não preciso seguir isso aqui perfeitamente, rigorosamente. Então eu ativo mais de uma ao mesmo tempo, não há hierarquia.
E o que é bastante interessante na teoria do Alderfer, ele fala que quando uma frustra, por exemplo, uma necessidade de cima aqui, ó, frustrou, eu busco na de baixo uma satisfação para compensar isso daí. Então, por exemplo, alguma delas aqui eu tô frustrada, minha estima, digamos, eu tive um problema com a minha reputação, com a minha imagem, eu tô muito triste, não sei, aquilo, essa minha necessidade de estima, né, a minha reputação não foi atendida. O que eu faço? Eu chego em casa e faço uma panela de brigadeiro e como ela inteira. E aquilo me dá satisfação. Então, é exatamente isso. A gente acha satisfação numa coisa inferior, numa necessidade inferior, para compensar a frustração em outra. Então, isso é muito interessante, porque isso realmente acontece. Então, a gente não necessariamente, igual o Maslow fala, que a partir do momento que essa aqui está atendida, essa aqui não te dá, você não tem mais essa necessidade. Você tem sim, porque se uma frustra, às vezes você compensa na de baixo, tá? Então, eu acho bem legal essa teoria dele, porque eu acho que ela é bem real, assim, ela pega bem o que a gente faz mesmo. Então, Alderfer e Maslow são, né, complementares. O Herzberg, gente, é outra vibe, tá? O Herzberg, ele exclui toda essa questão pessoal e ele foca nos fatores motivadores e higiênicos. O ambiente, é só ambiente profissional. Ele estuda a motivação no ambiente profissional estritamente. Então, o que ele fala? Ele fala que no ambiente de trabalho existem fatores motivadores e fatores higiênicos. O que são os fatores higiênicos? São como os fisiológicos, segurança e social do Maslow, tá? Enquanto que os motivadores são estima e autorrealização. O que é interessante nessa teoria? O interessante é que essas três aqui, os higiênicos, que são, né, social, segurança e fisiológica, eles estão no nível da insatisfação, enquanto os motivadores estão no nível da satisfação. Ou seja, isso aqui, quando a gente vai ler, a gente meio que se perde. Então, presta bem atenção agora no que eu vou falar. O que é esse mais aqui que eu botei? A partir do momento que eu aumento os meus fatores higiênicos. Então, por exemplo, eu dou mais segurança para o meu trabalhador, eu aumento o salário, o que mais? Coisas assim, bem do ambiente de trabalho mesmo. O que isso gera? Isso previne a insatisfação. Previne a insatisfação. Então, assim, se eu diminuir isso aqui, ou diminuir isso daqui, a diminuição destes fatores, ela não altera a produtividade, mas o aumento altera. Então, se eles estão mais insatisfeitos, a produtividade é menor. E se eles estão mais satisfeitos, a produtividade é maior. Se eu diminuo a insatisfação, não acontece nada. E se eu diminuo os fatores motivadores, também não interfere. Mas se eu aumento os fatores motivadores, eles vão produzir mais, tá? Então, isso aqui tá sempre, bem interessante porque é insatisfação e satisfação. Aí, o que mais que eu tenho pra falar aqui pra vocês disso? Se eu aumento, tá. Essa questão aqui dos motivadores, por exemplo, assim, quando o cara é reconhecido, quando o cara tem uma promoção na empresa, ganha um prêmio, isso aumenta a produtividade do cara, tá? Então, é ligado com autorrealização e estima. Isso vai necessariamente não, mas assim, isso é para aumentar a produtividade do cara. E se eu aumento a insatisfação, então, ou seja, o ambiente de trabalho ali tá ruim, estão fazendo muita hora extra, eles não gostam, então, digamos, não sei, pode ser que tem gente que gosta, mas vamos dizer que nesse ambiente não goste, tá sujo o ambiente de trabalho, o chefe é ruim. Então, tudo isso aumenta a insatisfação do cara. Se aumentou a insatisfação, ele vai produzir menos, tá? Então, o que a empresa tem que focar? Aí que é o pulo do gato. A empresa tem que focar em diminuir fatores de insatisfação
Porque diminuindo esse fator, você previne a insatisfação e previne que eles produzam menos. E aumentar os fatores motivadores. Então, os fatores higiênicos, eles previnem a insatisfação, enquanto os fatores motivadores aumentam a satisfação, tá bom? Então, é basicamente isso que vocês têm que entender aqui. Então, aqui é uma prevenção da insatisfação, enquanto aqui é um aumento de satisfação, beleza? Então vamos lá. Ah tá, o Herzberg também, gente, ele criou o enriquecimento de cargos ou o enriquecimento do trabalho. São sinônimos, tá? Tanto horizontal como vertical. O horizontal, ele aumenta atividades e tarefas. Então eu aqui no meu nível e eu pego tarefas e atividades de outros níveis iguais a mim, então eu aumento a minha quantidade de trabalho. E o vertical, ele aumenta a complexidade e a responsabilidade. O aumento da motivação tá ligado com esse aumento, com esse vertical. Porque quando a pessoa, ela sente que ela tem mais responsabilidades, ela se sente mais fodona, né? Ela se sente assim, nossa, ó, o meu chefe me passou pra fazer isso aqui, não é todo mundo que faz isso aqui. Então quer dizer que eu me sobressaí, eu tô sendo reconhecido. Então, você fazer mais atividades e tarefas do mesmo nível teu não te motiva tanto quanto você ter uma atividade, às vezes, ter uma responsabilidade maior do que o povo do seu nível, tá? Então, esse enriquecimento vertical, ele normalmente aumenta a motivação. Agora, por fim, McClelland. Ele fala sobre a teoria das necessidades adquiridas. Isso também cai em prova. É bem tranquilo essa teoria aqui dele. Ele fala que todo mundo, todas as pessoas, tem 3 tipos de necessidade, que é realização, poder e afiliação. E todo mundo vai ter essas 3 em diferentes níveis, em diferentes medidas. Então, por exemplo, eu, Gabriela, eu tenho necessidade de... Eu acho que eu tenho as 3 mais ou menos no mesmo nível. Não, eu acho que de realização e de afiliação eu tenho mais que de poder, tá? Então, por exemplo, no meu caso, a de poder é menor que as outras 2. Então, eu gosto de metas desafiadoras, de sucesso e realização, e eu preciso manter relações. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa questão social, eu preciso disso, assim, pra viver. Só que essa necessidade de controle e influência eu já não tenho muito, então, entende? Ele fala isso, então vocês aí assistindo, vocês veem qual que vocês têm. E aí, você vai motivar a pessoa de formas diferentes. Porque, por exemplo, se eu tenho necessidade mais de afiliação, eu não posso trabalhar sozinha, né? Não seria interessante. Então, assim como quem tem necessidade de realização, não pode estar sempre fazendo a mesma coisa, porque a pessoa gosta de coisa desafiadora, gosta de se realizar com o que é difícil. Então, você tem que, isso aqui na empresa, por exemplo, você começa a traçar os perfis das pessoas e começa a trabalhar com isso para que elas se motivem, tá? Por exemplo, o que tem necessidade de poder, você coloca ele às vezes como chefe. O cara vai se realizar, vai trabalhar melhor do que se ele não fosse chefe, por exemplo. Claro, se ele tiver a capacidade, né? Mas isso aqui também é bastante interessante. Então, percebam que no ambiente organizacional, essas teorias, elas são muito importantes. Porque, gente, pessoas são muito complexas, pessoas são muito complicadas, né? Trabalhar com pessoas é muito difícil. Então, você ter aqui esse mapeamento, você já ter um guia de como motivar uma pessoa, porque aqui a gente aplica teste, né? Tem várias coisas que você pode fazer para descobrir o que motiva uma pessoa. E isso aumenta a produtividade da empresa. Então, isso realiza a pessoa e aumenta a produtividade da empresa. Então, isso é maravilhoso, tá? Então, é isso. Só aqui que eu esqueci de falar, que é essa questão aqui do Alderfer, né? Quando eu frustro em uma delas e eu busco a satisfação numa necessidade inferior, que é a panela de brigadeiro, isso se chama princípio da regressão das necessidades. Eu regrido na necessidade para buscar uma satisfação que eu não tive numa de cima, por exemplo. Tá bom? Então, é isso por hoje. Falei um pouco rápido, mas espero que vocês tenham entendido, tá bom? O próximo vídeo vai ser sobre teoria do processo. Acho que vai ser um vídeo um pouquinho mais curto. Tá bom, gente? Um beijo. Qualquer dúvida, só falar.